Olá, estamos começando aqui pela TV Câmara Canal 16, mais um programa especial, diretamente dos pavilhões da Festa da Uva, do estúdio da TV Câmara aqui nos pavilhões, programa Comissão em Debate Especial. E hoje, a grande estrela da festa é o nosso assunto, a uva. E para isso, trouxemos para esse debate os nossos convidados, vereador Raimundo Bump, do PSB, que também é presidente da Comissão de Agricultura da Câmara de Vereadores. Vereador Raimundo Bump, obrigado pela presença no nosso programa. Nós agradecemos mais uma vez participarmos da TV Câmara de uma conversa sobre, como você disse, a uva, que com certeza é a beleza da festa. Sem ela, nós não teríamos festa. É mais um prazer estarmos junto com os colegas debatedores para conversarmos sobre esse tema. Conosco também o secretário de Agricultura de Caxias do Sul, Araí Rony. Secretário, obrigado pela presença. Grato pelo convite e, de fato, a uva sempre é um tema interessante para ser debatido. Conosco também, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto. Rudimar, obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade, justamente num momento especial, que é a nossa Festa Nacional da Uva. Acho que é importante debater o produto principal, que é a uva, que da uva nasceu a Festa Nacional da Uva. Acho importante nós debater o assunto uva e a própria festa da uva. Eu começo com o secretário de Agricultura, Araí Rony, perguntando sobre a questão do concurso das uvas, secretário. Esse ano, mais de 300 inscritos, um bom número, e também tem novidades, sendo que eu queria que o senhor falasse, já emendando sobre essa questão do número de candidatos para o concurso de agricultores que se inscreveram, sobre os prêmios, a premiação desse ano, por favor. De fato, nós temos um número expressivo este ano, um número dentro da média histórica, 315 inscrições, e o concurso ele tem o objetivo justamente de premiar aqueles que se dedicam e reconhecer esse trabalho do produtor agrícola rural e da vitivinicultura da nossa região pela importância histórica, cultural e econômica que ela ainda hoje detém. A premiação, na verdade, é assim, por várias ocasiões já se fez uma viagem técnica, de visita técnica, para regiões onde se cultiva a uva. Não? E este ano se optou que essa excursão, esta viagem fosse para a região vitivinícola de Mendonça, na Argentina, e da região vitivinícola também do Chile. Então, nesse aspecto, e é importante também frisar que a premiação, nós são 27 premiados no todo, então são praticamente 10% dos participantes são premiados nesse concurso. Então, é uma premiação importante, é um reconhecimento, eu acho, que se presta àqueles que trabalham o ano inteiro, que alimentam a sua expectativa o ano inteiro com relação à safra da uva. E com relação à festa, ela realmente, aquilo que anteriormente aí já se colocou, com relação, ela é, na verdade, a grande estrela da festa, e nunca é demais a gente buscar e fazer a referência com relação à valorização, principalmente de quem a produz. Esse que é o grande objetivo. Agora, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, secretário, como é que funciona o regulamento do concurso para chegarem a essas imagens tão lindas, esses cachos de uva tão lindos, que até nós temos aqui atrás do nosso estúdio aqui, é onde começa a exposição das uvas, e a gente conseguiu até, aqui no canto, pegar um pedaço dessa exposição. O nosso cinegrafista Celso Perot está mostrando aí para o nosso telespectador que uva é essa, vereador, que eu confesso, essa aí de olho eu não consigo dizer, vereador Raimundo Bump. Moscato Embrapa. Moscato Embrapa. Quem conhece, conhece. Aí, enfim, obrigado, vereador Raimundo Bump. Mas, secretário, como é que funciona esse concurso, os critérios para avaliação? Na realidade, assim, os critérios básicos são assim, o primeiro ponto fundamental é que a pessoa tenha o cadastro vitícola, né?
O cadastro vitícola, então, ali já consta a área de produção que ele tem, mais ou menos as variedades que ele tem também. Tem que ter talão de produtor rural e tem um critério, tem alguns critérios também com relação à área mínima que tem que cultivar e tal. Agora, os critérios no julgamento aí são próprios, né? O julgamento dos critérios são próprios de cada variedade. O conjunto da comissão julgadora, que são profissionais reconhecidos na área da uva, principalmente, e a grande maioria vem de instituições que têm ligação com a uva, que é Embrapa, Emater, a universidade e outros profissionais reconhecidos na área da vitivinicultura, que fazem o julgamento. E os critérios no julgamento, então, cada variedade ela tem características próprias que são observadas neste julgamento. Então, temos, por exemplo, na uva de mesa, aí se analisa a uniformidade do cacho, a uniformidade dos grãos, inclusive, o tamanho do grão, a coloração, e nas viníferas também tem as características próprias da vinífera, nas uvas comuns também tem a característica própria, então são essas características básicas de cada variedade que são observadas no julgamento. Grau de maturação, a coloração, todos esses aspectos aí são analisados no momento do julgamento. Vereador Raimundo Bump, o secretário, citou que existe uma expectativa dos produtores, dos agricultores, em relação a esse concurso. O senhor já participou desse concurso alguma vez? Nós já participamos, inclusive há muitos anos eu fui em primeiro lugar na variedade Merlot. O senhor já levou pelo título? Já levei, mas talvez isso já faz uns 20 anos. E agora... foi ontem? Sim, com certeza. E agora, realmente, embora que eu não tinha participado, mas com certeza a minha família já é tradicional. Desde que nós nos conhecemos por gente, nunca deixamos de participar expondo as uvas. Claro que nem sempre é possível ser premiado, né? Porque realmente a briga é muito grande. A briga no bom sentido, sim, né? sim. Mas para ganhar os prêmios. Nós, inclusive, na última festa, realmente nossa família levou 2 prêmios. Dessa vez, infelizmente, não deu, mas com certeza vai ser na próxima. Mas, realmente, a nossa família sempre participou e, com certeza, a grande maioria dos agricultores, embora talvez a situação financeira da uva não esteja atravessando um bom momento, né? Mas, com certeza, a festa da uva é tradição e o pessoal realmente respeita e gosta de participar. Porque, realmente, a uva foi quem deu o impulso inicial para o desenvolvimento não só de Caxias, mas na nossa região. E, com certeza, muitos agricultores de Caxias, da região, foi o seu ganha-pão, foi o seu sustento. Infelizmente, hoje, realmente, a situação está muito mais complicada. Mas ainda esperamos que, como diz, não há bem que sempre dura, mas nem mal que nunca acabe. Esperamos que realmente esse momento de dificuldade no setor realmente seja superado e que a uva volte realmente a trazer os rendimentos que o agricultor necessita para sobreviver. Negócio de Mar, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Você, sua família, já participou também do concurso? Na realidade, a minha região não é o forte, não é uva, é mais hortaliças. Há muitos anos atrás também era normal a minha região ter cultivo de uva, mas misturada com outros produtos agrícolas, que sejam hortaliças. Então, depois de uma crise que deu no setor há muitos anos atrás, segundo até meus pais, vizinhos contam, aí o pessoal acabou tirando a questão da uva, erradicando. E lá a minha região é mais fruticultura. E isso é importante, porque Caxias hoje é o maior produtor de horta e grangeiro do estado. Então Caxias diversificou muito em função até das crises da uva naquela época. Então a minha região é mais a questão de hortaliças e frutas, então não é mais muito voltada ao setor uva. Então, Caxias ficou dividida, uma parte ficou frutas e hortaliças, uma parte ficou uva. Eu diria que não é dividida, é diversificada. É diversificada e dividida também. Agora, interessante fazer uma análise disso, secretário. Houve um tempo que na região do nosso presidente de sindicatos se plantava uva e trocaram a uva pelas hortaliças. É uma reflexão que a gente pode fazer também, que há uma região que não se produz mais uva, quer dizer, o produto, a estrela dessa região aqui, lá na região do Menegoto, foi substituída pela hortaliça.
Eu posso lhe confessar o seguinte, eu sou oriundo de uma região onde predomina a mesma característica da estrutura fundiária que nem Caxias do Sul, ou seja, pequenas propriedades. Aqui em Caxias do Sul, na verdade, nós temos pequenas propriedades e grandes produtores, pela produção que se produz na nossa região. Isso não é uma afirmação ufanista, mas essa é a realidade que a gente percebe no dia a dia do nosso trabalho. A questão da uva, para a gente fazer uma análise um pouco além daquilo que nós enxergamos no dia a dia, nós podemos dizer assim, por que Caxias do Sul então conseguiu rapidamente fazer esta transformação de sair de uma cultura predominante para outras alternativas, enquanto em outras regiões com outras culturas isto não se dá tão rapidamente? Porque eu não sei se isso é real, mas eu tenho para comigo que nas populações ou nas nações onde se cultiva a uva e se produz o vinho, me parece que o aspecto cultural também é mais evidente. Talvez por esta razão essas populações também tenham a capacidade de rapidamente buscarem alternativas. Com relação à nossa região aqui, a divisão do nosso município, a gente percebe claramente hoje, por exemplo, onde ainda predomina a uva, onde tem famílias ainda que vivem, exclusivamente do cultivo da uva, é na região da Forqueta, Terceira Légua, alguma coisa, e Santa Justina, né? Ou seja, na região oeste do município. Quando a gente olha para o lado leste da cidade, aí se vê, são raras os pareirais ainda existentes. Ainda há, sim, mas poucos, né? Então a região oeste, né, é que ainda predomina e muitas famílias ainda vivem exclusivamente da uva. Isso é resultado do mercado que forçou o produtor a diversificar as culturas? Realmente nós vivemos no mercado que impera a lei da oferta e a procura. E realmente, como que o Rudimar coloca, houve momentos, o setor vitícola teve momentos bons e outros nem tão bons assim. E nesse momento, num desses momentos que não eram bons para a viticultura, é evidente que se abriu outros mercados da fruticultura, ou seja, do pêssego, da maçã, da ameixa, do cacto, porque uva também é fruta, né? Se abriu outras variedades de frutas e hortigranjeiros, mais rentáveis que a uva. Então fez com que essas regiões realmente erradicassem os pareirais e partisse por essas culturas. Então, realmente, é que condição de mercado, sim, porque queira, não queira, falar de uva é bom, é bonito, é poético, mas se não tem rendimentos, ninguém vive disso aí. O agricultor precisa de dinheiro para sobreviver, para criar sua família. Então, por causa dessas questões de mercado, realmente houve essa mudança. E nós, nesse momento, existe uma preocupação. Nós estamos numa festa que é muito bonita, é importante, necessária, mas o agricultor está participando, mas sabe que lá na propriedade dele, o momento, a rentabilidade da nossa uva não é aquilo que o agricultor precisa. Infelizmente, a nossa presidenta realmente falou na abertura, na última quinta-feira, que o preço mínimo foi publicado no Diário Oficial no dia anterior em 63 centavos, mas na verdade o custo de produção elaborado pelos produtores é de 71, aliás, 71 o custo realizado na metade do ano passado, que talvez hoje não seja mais 71. O senhor está me dizendo que é 63, ela anunciou 63 na festa da uva, 63 centavos o quilo. O senhor está me dizendo que o custo é 71, quer dizer, então o produtor tem prejuízo. Com certeza. E o que é importante destacar para os nossos telespectadores, que a CONAB, que é o órgão interno do Ministério da Agricultura, também fez seu custo de produção meados no ano passado, e o custo deles chegou em 72, superior ao dos produtores, portanto, em 1 centavo. Agora, o que não se entende é que, mais uma vez, porque sempre foi assim, o próprio órgão técnico do Ministério chega a um custo e depois a parte política faz um preço inferior ao custo. Por essas coisas que realmente a situação para o agricultor realmente não é das mais favoráveis. E tem um agravante. Hoje, muitos agricultores dizem, bom, se eu recebesse 63 à vista, ainda seria até que não seria dos piores. Acontece que é importante que
que os nossos telespectadores saibam, existem agricultores que na safra passada foi 57 e ainda não receberam o pagamento da safra passada. E hoje, infelizmente, nessa safra, que há escassez, que é uma safra mais reduzida no passado, procura bastante grande, existem empresas que realmente insistem em oferecer inferior ao preço mínimo fixado. Então, realmente, é importante destacar a importância da festa uva, o agricultor está prestigiando, é muito bonito, mas infelizmente o rendimento do agricultor não é aquilo que necessita para sobreviver. Menigoto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul, a pergunta é: o vereador Bump está com um discurso de aquele famoso choro de produtor, ou o senhor concorda com ele? Concordo. Até ouvindo hoje um agricultor colocando o seguinte, que ele vai erradicar, e a partir desse ano ele vai erradicar 50% do parreiral dele. Então, ele vai fazer o quê? Erradicar, 50%? eliminar 50%. Isso, palavra de um agricultor que eu vi hoje. Em virtude das dificuldades, como o Bump colocou, o preço mínimo é 63, tem algumas empresas oferecendo abaixo do preço mínimo. E além disso, colocando o seguinte, que só vai, o agricultor vai ter esse dinheiro em mãos daqui talvez 6 meses, 1 ano. Como é que o agricultor vai poder passar? Ele tem que honrar seus compromissos, tem seus financiamentos bancários. Isso é uma coisa que nos preocupa, porque isso que estava colocando, antes que eu coloquei que aconteceu lá na minha região, que seja hoje, se a gente olhar a história, Santa Lúcia tinha até vinícolas instaladas. Hoje não tem mais, a produção lá é tomate, hortaliças e frutas. Então, a região é Santa Lúcia? Não, a minha região é daquela região leste, que quando eu digo que Caxias está dividida, parece que está dividida assim, porque a parte de uva ficou com a região oeste, a parte leste ficou com a fruticultura e hortaliça. E em função daquela época, pelo que conta a história, os produtores aquela região já estava um pouco dividida. A partir que houve uma crise no setor uva, o pessoal, as hortaliças estão dando um pouco mais, está rendendo um pouco mais, vamos tirar toda a uva e vamos cultivar hortaliças, que isso aconteceu. Realmente aconteceu, aquela região tem muito pouca uva. Realmente a nossa preocupação é que agora essas situações ocorram. Caxias diversificou muito, isso é importante, é o maior produtor de hortigranjeiro do estado, fornece frutas para todo o país praticamente. Isso é bom, diversificar, não ficar só numa cultura, depender só de uma cultura. Mas o que me preocupa é que hoje nós temos 1.800 famílias envolvidas no setor uva. É um número grande de famílias hoje. Isso nos preocupa, porque o setor está tendo uma redução e mesmo assim o preço não está reagindo. O que é que acontece? Esse agricultor me disse hoje que o filho dele chegou a dizer: olha, pai, eu só fico na propriedade se nós eliminar 50% e partir para outra cultura. Mas a outra cultura vai render, a gente sabe que depende da oferta e procura. E aí, secretário, já gera um outro problema, êxodo rural, né? Se o menino acabou de dizer: pai, eu só fico se nós partimos para uma outra cultura, gera um êxodo rural. Esse é um dos graves problemas que nós vivenciamos hoje, mas isso não é também privilégio só de Caxias do Sul, mas de modo geral. Mas aí também o ponto que o Rudimar aponta, que é a questão da renda, ele é crucial, ele é fundamental, mas associado a isso tem outros aspectos também que motivam o êxodo rural. Então, uma série de outros fatores que estão envolvidos nesse aspecto do êxodo rural. Com relação àquilo que o Rudimar coloca da diversificação, ela é evidente. A diversificação é evidente e ainda bem que é assim, porque se não fosse assim, se não tivesse a opção ou os produtores não tivessem tido esta oportunidade de tivessem essa alternativa, hoje talvez nós tivéssemos menos gente no meio rural e talvez o nosso meio rural também estivesse muito mais empobrecido do que ele está hoje. Com relação à uva, na verdade, assim, me parece que tem boas perspectivas. O momento é de dificuldade grande, mas me parece que temos também perspectivas que são animadoras num certo aspecto. Porque é o seguinte, evidentemente que as forças políticas que o Bump coloca, elas precisam entrar em campo e precisam jogar. Pelo seguinte, se nós formos analisar hoje o consumo de sucos de uva, o suco natural, ele está crescendo e crescendo bastante nos últimos anos.
se for realmente buscar uma política para tratar desse assunto, para tu teres uma ideia, o suco de uva hoje paga 40% de imposto. Por suco de uva é um alimento natural. Não pode pagar isso. Não é cabível, dá para afirmar. Não é cabível 40% de imposto. Então, ali tem que se buscar alternativas. E se isso vier, né, no tempo certo, as perspectivas são animadoras. Agora, claro que isso tem que vir acompanhado exatamente essa política de preço, né, a política de incentivo que se faz, também com a redução de impostos nesse aspecto. E tem um outro aspecto, provavelmente na área do vinho, daí especificamente, tem também a questão, hoje as vinícolas, não é defender nem A nem B, mas tem muitos insumos que são pagos 2, 3 vezes os mesmos impostos, né? Então isso também complica, tira a competitividade do nosso produto. E tem a outra questão também que tem que ser avaliada, que é a questão da fiscalização do produto que entra no nosso país, né? Que aqui nós temos dificuldades, e o Rudimar do sindicato tem mais condições de versar sobre isso que eu, as questões trabalhistas, né? Aqui nós temos um rigor quase que absoluto sobre isto, né? O produtor que precisa contratar uma mão de obra temporária lá tem enormes dificuldades. E esses vinhos que nós trazemos, com que tipo de mão de obra são produzidos? A gente sabe que a Argentina tem bolsões de pobreza quase que absoluta, né? Como é que é explorada a mão de obra lá para ter competitividade aqui? Então, eu acho que até esses aspectos têm que ser levados em consideração. Antes de entrar nessa questão do que até eu vou emendar com a pergunta para o nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, vereador Bump, o senhor é um árduo defensor da agricultura, não poderia ser diferente, o senhor é agricultor, lá na tribuna da Câmara, no Parlamento Caxiense, e o senhor fala sempre do êxodo rural. O senhor queria falar alguma coisa sobre esse assunto? Sim, na verdade, eu acho que o nosso secretário tocou num ponto importante, que na verdade, hoje o êxodo, principalmente da nossa juventude, não se restringe somente ao preço dos produtos. Nós podemos citar a questão da segurança, nós podemos, da insegurança que existe, não é segurança, da insegurança que nós temos. Nós temos algumas questões de infraestrutura, por exemplo, a questão das comunicações. Hoje, queira ou não queira, a nossa juventude precisa estudar, não é talvez como era 40, 50 anos atrás, hoje precisa estar por dentro, eles precisam de comunicação, internet principalmente, e não tem. Então, existe uma série de problemas nesse sentido também, né? Que também faz com que a nossa juventude saia. Mas eu queria colocar também um aspecto, aquilo que o Rudimar colocou sobre a mudança, a diversificação das nossas culturas. Eu também, a exemplo do nosso secretário, eu acredito que o setor vitícola vai dar a volta. Houve em outras épocas momentos ruins que foram superados. Eu ainda acredito que vão ser superados, vão ter momentos bons. Mas preocupa também no momento que se fala tanto de diversificação. O Rudimar falou que existem 1.800 famílias que trabalham com viticultura. Então imaginem os nossos telespectadores que se o setor vitícola não der a volta e voltar a ter a rentabilidade, essas famílias, o que vai acontecer? Ou elas fecham a parte produtiva e vêm embora, tornam aquela atividade produtiva, ou vão migrar talvez para o setor de hortigranjeiros, que também, em certos momentos, é saturado. Então, daqui a pouco, como nós vivemos no mundo onde impera a lei de oferta e procura, daqui a pouco também a oferta de hortigranjeiros ou de outras frutas também satura o mercado e vai virar o que é hoje no setor vitícola. Embora, eu quero colocar um parênteses aqui. Realmente, hoje, eu acredito que as nossas autoridades, é evidente que as federais, principalmente, e alguma coisa para estadual, realmente poderiam fazer bem mais do que estão fazendo, conforme o nosso secretário coloca, realmente. Quem poderia fazer mais? As autoridades, principalmente as federais. Porque o setor vinho está basicamente voltado para questões nacionais. Talvez o Estado poderia ajudar, talvez em termos de ICM, talvez, mas mais a nível federal. Mas na questão, por exemplo, aquilo que eu falo da bitributação, por exemplo, o PIS, CONFINS, o camarada que compra a rolha. Perfeito. Quantos impostos ele paga?
Aí é que está, aí de repente é um pequeno produtor, uma pequena vitícola, às vezes ela não consegue comprar do fabricante, ela tem que comprar do atacadista desses insumos. Aí já paga, já é a segunda. Aí quando ele vai vender, ele recolhe de novo, quer dizer, então é um efeito cascata tremendo. Então essas questões também eu acho que tem que ser colocadas e discutidas e avaliadas para... eu acho que não é justo isso aí. Com certeza, existem situações que realmente o governo poderia ajudar bem mais, que ajuda as importações, é o descaminho, ou ser o mais objetivo, é o contrabando, né? Que vem a questão do selo, que por uma liminar os produtos importados não estão colocando, então são uma série de fatores, né? Agora também, eu acho que nós temos que destacar que talvez as afirmações é um pouco pesada, mas nós não podemos esconder que hoje, em alguns aspectos, algumas medidas, o governo federal tem tomado. Só que, na verdade, o que está acontecendo? Essas medidas não têm beneficiado o produtor de uva e nem as pequenas cantinas. Hoje, o que se constata, principalmente as grandes cantinas, elas estão se modernizando, estão aumentando o capital a toda hora e, consequentemente, as pequenas cantinas não conseguem competir, grande parte delas não beneficiaram na safra passada, não estão beneficiando esse ano, porque não tem condições de competir. Qual é a tendência daí? Então, realmente... as grandes... Monopolizar, exatamente. Monopolizar, então, e as pequenas ficaram na mão deles e fazer o preço que as com grandes certeza, querem. monopolizar. Então, acho que é importante que uma das coisas que pouca gente fala hoje, que o governo teria que ver, essas medidas para que também o pequeno possa sobreviver. Então essas grandes empresas estão se beneficiando de alguns benefícios, dos poucos benefícios que o governo já estipulou, e quando o governo fala, o intuito é que seja transferido para o produtor, infelizmente para o produtor não veio nada, pelo contrário, cada ano que passa vem piorando. E não é só para o pequeno, para o produtor de uva, as pequenas cantinas também estão sentindo. O que está acontecendo hoje, você vê a capitalização das grandes indústrias, né, em detrimento, então, realmente, matando os pequenos, seja ele produtor de uva, ou seja, as pequenas cantinas. Rudimar, nosso vereador, presidente da Comissão de Agricultura, reclama, também como agricultor, como cidadão, dessas condições todas que ele acabou de expor, que o secretário acabou de expor, você acabou de expor, mais em nível federal. Como é que você, presidente do sindicato, representante dos trabalhadores rurais, vê essa questão da representatividade? E nós temos aqui um vereador reclamando que as autoridades federais poderiam olhar com ter melhor olhos para esse setor. Com certeza, inclusive na vinda da presidente aqui na Festa da Uva, na abertura, inclusive as entidades, através do Instituto Brasileiro da Uva e do Vinho, foi entregue algumas reivindicações. Realmente, parte delas foram anunciadas pela presidente, mas tem algumas que a gente precisa avançar realmente. Nós temos a questão do suco de uva, foi feita uma reivindicação que é a questão da inclusão na cesta básica, a questão da diminuição da carga tributária, o que o BAMP colocou do selo fiscal. O nosso vinho tem que ter selo fiscal, o vinho de fora está entrando sem selo fiscal. Essas coisas não podem ocorrer. E quando você colocou primeiro, é choro de produtor, é bom aqueles que nos assistem aqui pela TV Câmara, a gente não está preocupado talvez no momento. Hoje, no momento, pode-se dizer que a nossa região é ainda privilegiada, mas nós temos um problema, nós estamos preocupados com o futuro que é o problema. Nós temos lá cada vez tem menos jovens lá na propriedade, e a tendência não é aumentar, é diminuir. Quem que vai cuidar dessas propriedades aqui 5, 10 anos? Quem vai produzir uva? Quem vai produzir hortaliças? Quem vai produzir frutas? A nossa preocupação é nesse sentido. Quem vai produzir alimentos se continuar dessa forma? O pior é que isso, secretário, o senhor pode interferir depois, por favor, seu raciocínio, só para não perder o raciocínio, isso lá na frente vai gerar aumento de preço, porque falta produto. Hoje, por exemplo, como esteve aqui conosco conversando, o nosso ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, e disse: nós importamos trigo da
Argentina e do Canadá. E o preço a gente sabe quando a gente importa. Isso lá na frente vai mexer no bolso de quem consome, secretário. Na verdade, assim, para exemplificar, para que isso fique bem ilustrado, nós podemos citar o caso bem claro nosso, dos gaúchos, a erva mate. Por que a erva mate extrapolou todas as medidas em termos de preço? É exatamente por estas razões. Porque os produtores eles foram explorados até o máximo, até abandonar os herbais ou eliminá-los, e hoje se paga uma verdadeira fortuna por um pacote de erva mate. Então, no futuro, isso poderá, e de forma até mais acelerada, acontecer com outros alimentos que hoje nós consumimos, porque simplesmente vai faltar quem os produza, né? Essa é uma evidência bem clara, a gente tem que ter bem claro isso aí. Porque onde não tem mão de obra que se disponibiliza a fazer essa produção, não vai haver produto para comprar. Ou seja, o cidadino, a população da cidade, do meio urbano, vai ter disponível dinheiro, mas não tem o que comprar com ele. Nós já tivemos a oportunidade de nos pensar na tribuna da Câmara de Vereadores. Em 2013 houve um momento em que realmente se considerou tomate o grande vilão da inflação, realmente, que foi num preço estratosférico. Nós já nos pronunciamos mais uma vez que, com certeza, se medidas não forem tomadas, eu não diria que talvez seja 2014, 2015, mas dentro de alguns anos, se não for estancado esse êxodo da nossa juventude, com certeza a tendência dos produtos agrícolas realmente é subir muito mais do que estão subindo hoje. O senhor está sendo trágico ou eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Trágica e realista. Daqui a alguns anos não teremos Não, eu não diria. A nossa região da uva não vai ser mais considerada produtora de uva? Eu não diria que não vai ter, mas vai reduzir. Porque qual é a tendência que nós temos hoje? A tendência hoje, o que é? População do meio rural, se nós analisarmos já de há muitos anos, a tendência, cada ano que passa, o percentual de agricultores é sempre menor. E a população urbana é sempre maior. Daqui a pouco o pessoal do meio urbano não vai comer parafuso, vai precisar de produto agrícola. Claro, vai haver modernização, vai facilitar, mas no momento que não tiveram mais agricultores, realmente. Caxias do Sul, para você ter uma ideia, dados do INCRA, deve ter mais de 8 mil propriedades rurais, mas com certeza, me corrija o secretário se eu mentir, eu acredito que metade dessas propriedades não são produtivas, são chácaras de lazer. Mais da metade. Então, são chácaras de lazer. Então, é um fato que realmente está se expandindo, não é coisa trágica, é ser bem realista. Eu gostaria para que não se crie algo que dê conotação partidária, quando nós falamos que os nossos governos poderiam ajudar mais, na verdade, governos, porque eu fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais durante 24 anos. E nesses 24 anos, nós temos lá no sindicato documentos arquivados de quando foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em 1962, portanto, há 52 anos. Nós temos documentos, reivindicações do governo federal, e um exemplo dele é a fiscalização. Nós temos aqueles documentos que são atualíssimos até o dia de hoje. Há 52 anos, exatamente, está se cobrando, e ainda o problema é idêntico, ou melhor, os fraudadores se sofisticaram, eles têm melhores condições hoje de fazer. Então, na verdade, eu citei o exemplo da fiscalização, e tem outras importações e outros também. Então, na verdade, quando nós falamos em governos, não se está citando A, B ou C. Eu estou citando os governos dos últimos 52 anos. Com relação àquela questão que o Pampi antes colocava, da questão política, também a nossa região, a nossa produção, também nós temos com relação ao governo federal, ele colocou, nós temos algumas dificuldades pelo tipo da nossa produção, embora ela seja de um valor expressivo, ela não entra nas grandes estatísticas. Ela não entra. Essa que é a realidade. No Brasil você vê divulgado tantos milhões de grãos produzidos. Quando fala de fruticultura, mas é muito raro, se fala da laranja de São Paulo. O resto não é estatística, não interessa, não aparece nos números do governo. Essa que é a grande realidade. Embora seja importante, a agricultura familiar é importantíssima, tanto é que a agricultura familiar produz 75%, 78% dos alimentos que são consumidos pela população brasileira. Mas esses números aí, você não ouve falar que
ou produziu tanto de feijão, ou tanto disso, daquilo, tanto de pesco, tanto de maçã em Caxias ou na região da Serra. Isso não entra nas estatísticas. Estatística é importante, muito importante, para Mas as decisões políticas são tomadas exatamente em cima disso. Exatamente, essa que é a grande realidade. Então esses números eles não aparecem nas estatísticas do governo. O Brasil é muito falho na questão de essa também é uma parte bastante importante que tem que ser frisada. Nós não participamos das estatísticas, né? Essa que é a realidade. Sabe, o Vando colocou primeiro que nós tivemos lá documentos dentro do sindicato que realmente as reivindicações são de 50, 30 anos atrás. Eu vejo, a minha opinião, na questão da fiscalização, nós tivemos um fato recente, que é a questão do leite. Leite adulterado. Quantos agricultores dentro do nosso município, o Araí sabe muito bem como secretário lá da Criúva, inclusive abandonaram as propriedades pelo motivo do preço estar lá o preço 40, 60 centavos o litro do leite. Aí o que aconteceu? Com essa fiscalização que ocorreu, aí tirou praticamente 1 milhão de litros que não era leite do mercado. O que aconteceu? O preço para o produtor reagiu. Hoje eu estive há 15 dias na região da Criúva, vi os agricultores mais animados. Então, a questão da fiscalização seria uma medida excelente. Talvez nós não precisaria estar brigando, talvez até por preço mínimo da uva. Mas será que nós vamos chegar a esse ponto, cometer um crime de saúde, que foi o caso do leite, para melhorar o preço do produto? Sim, além disso, hoje nós perdemos na questão da uva, nós perdemos o vinagre, praticamente a maioria do vinagre não é feito de vinho, é feito de álcool. Temos vermute, que seja conhaque, a questão até dos néctar, que hoje a maioria fala assim, caixinha de suco no supermercado, hoje a lei é 30%. Agora, com uma nova lei, vai para 50%. Mas que haja uma fiscalização rigorosa. É 50%, tem que ter 50% do suco da fruta, senão nós nunca vamos resolver esses problemas. Quem é que é o culpado disso? Se nós falamos desde 62 de fiscalização, quem é o culpado disso, Rudimar? Posso responder? Pode. Com outra pergunta. Quem é que tem o poder nas mãos para fazer que isso se cumpra? Reivindicação, com certeza, as gavetas do Ministério da Agricultura em Brasília devem estar abarrotadas de reivindicações do setor, né? Então, realmente, quem tem o poder na mão, nós dizíamos antes, quem tem o poder na mão como que o vinho é vinculado ao Ministério da Agricultura, é o Ministério que tem que fiscalizar. Quem tem que controlar as importações? Quem tem que controlar a questão do selo fiscal? Então, é o governo federal, não resta a menor dúvida. Reivindicações, com certeza, essas aqui não faltam. Então, realmente, infelizmente, Brasília, realmente concordo com aquilo que o nosso secretário coloca. Realmente, para Brasília, embora com toda a importância que tem a viticultura aqui para nós, para a nossa região, infelizmente para Brasília não é importante. Essas reclamações todas que nós ouvimos aqui, secretário, batem lá na sua porta também? Diariamente. Diariamente? Diariamente. A gente vivencia isso, cotidianamente vivencia essas questões. Até para esclarecer, né? Porque muita gente acontece conosco lá na nossa Câmara de Vereadores. As pessoas batem lá, a população bate lá, cobrando coisas que é do Executivo, por exemplo. Sim. Não sabem diferenciar Executivo e Legislativo. Acontece o senhor lá batendo e os problemas que pedem, de repente, não é da sua alçada? Acontece bastante? Não, exatamente, porque assim, ó, o que acontece? A gente procura fazer o nosso trabalho, que uma das primeiras propostas nossas, quando nós fomos nomeados para secretário da Agricultura, eu dizia naquele instante que eu ia procurar trabalhar em conjunto com as entidades e a gente, de maneira, eu acho que nós ainda temos o que melhorar, mas a gente está conseguindo, tanto com o Sindicato Rural, como com os sindicatos dos trabalhadores rurais e Emater e outras entidades que tem. Mas essa questão, porque o que acontece? O produtor, diante das suas dificuldades, ele vai procurar quem lhe conhece. Então ele procura a Secretaria da Agricultura, ele procura o sindicato, ele procura a Emater e leva as suas angústias, as suas preocupações. Essa é uma das grandes questões. E a gente sabe, o município, de grosso modo, ele tem procurado atender as demandas que lhe são afetas ou que são de sua competência atender.
Agora, quando nós saímos disso, aí é que vem as dificuldades. Aí é que a coisa complica. Por exemplo, nós temos hoje ainda pessoas, produtores que utilizam de irrigação a 20 quilômetros do centro da cidade que usam um motor diesel porque a energia elétrica não chegou ainda. Quer dizer, o produtor ele tem condições, ele tem conhecimento, ele domina a tecnologia, mas lhe faltam os insumos mais adequados. Não tem infraestrutura. E isso não é, exatamente, da infraestrutura. Isso não é afeto à prefeitura ou ao município, ao sindicato, à Emater, à Câmara de Vereadores. Isso é afeto, na verdade, assim, ó, as companhias concessionárias de energia elétrica, de modo geral, na minha avaliação, a qualidade do serviço caiu nos últimos tempos, e muito. De quem é a culpa? É do governo do Estado? Eu acho que, em primeiro lugar, as agências reguladoras que não estão cumprindo com o seu dever, não estão fazendo o tema de casa. Chega-se ao absurdo de a agência reguladora estar a defender concessionário. Quer dizer, então, por aí a gente já mais ou menos tem o que avaliar. Agora, quem tem que cobrar a agência, aí eu já não sei, mas é a instância do secretário da Agricultura que vai cobrar da agência reguladora. Né? Mas os produtores nos procuram. Não é só a mim, ao vereador, ao presidente do sindicato. Então, a gente tenta orientar e procuramos fazer o nosso apelo de externar essa nossa preocupação com relação a isso. E quando a gente tem oportunidade de ter acesso a esses canais, que nem tu está fazendo agora nesse momento, a gente até expressa essa preocupação. E isso em outros fóruns também a gente faz da mesma maneira, porque a gente bem sabe, e todos nós, os três aqui, a gente não esquece a nossa origem. Então, em razão disso, quando a gente tem a oportunidade de externar essa preocupação, a gente o faz com toda a tranquilidade. Foi falado aqui neste programa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto, foi falado neste programa que a fiscalização, se fala de fiscalização desde a década de 60. Mas também foi falado aqui de uma outra questão que a gente ouve há muito tempo. Eu ouço bastante fazendo esse tipo de programa com pessoas especializadas da área, a questão do vinho importado. Todo ano a gente faz matéria, fizemos debates, a questão do vinho importado. Por que isso não muda, na sua opinião? A questão, inclusive, no documento que foi entregue à presidenta, consta a questão das fiscalização, principalmente no contrabando ilegal. Porque além de nós ter o problema do selo fiscal, que por força de eliminar o vinho que está entrando de outros países, está entrando sem selo fiscal e nós temos que colocar, além disso tem o contrabando ilegal. E isso também é outro problema que a gente enfrenta principalmente nos vinhos finos. Nada contra os vinhos argentinos, não estou discutindo a questão dos outros vinhos, na verdade é simplesmente proteger os nossos produtos. Porque se a gente não protege os produtos, quem vai proteger para nós? Então, por nós. Então, são coisas que realmente isso nos preocupa, porque acaba, é que eu disse primeiro, nós ainda estamos numa região privilegiada, mas nós temos dados da nossa federação que hoje 30% dos jovens 30% das propriedades já não tem mais sucessão rural, 20% estão em dúvida. Então, nós podemos ter aqui em poucos anos 50% das propriedades sem sucessão rural. Em poucos anos, eu diria, numa ideia pessimista, na questão de em torno de 5 a 10 anos. A população rural a média da logo ali, né? É logo a população aí. rural está envelhecida, ela não está envelhecendo, ela já está envelhecida. Já a nossa média de idade no meio rural há muito tempo é acima de 40 anos, 47, 50 anos. Então, isso que nos preocupa. A gente hoje, que nem eu disse nós estamos numa região privilegiada. Pode-se dizer ainda em relação às dificuldades que existem no resto do estado e sem falar no país. Só que a preocupação é o futuro.
quem vai produzir alimentos foi colocado pelo secretário. Hoje se sabe que mais de 70% do alimento que no dia a dia se chega à mesa do brasileiro é da agricultura familiar. E nesse meio nós estamos falando da agricultura familiar, porque Caxias do Sul pode-se dizer que a agricultura familiar é o que predomina. Então é essa a preocupação. As pessoas que nos assistem pela TV Câmara, nós temos que começar a refletir, porque isso pode trazer problemas sérios no futuro. Faltar alimento, eu não digo, que nem diz o BAMP, talvez não acabe não faltando, mas também nós vamos pagar muito caro por isso. Tá aí o alerta dos nossos convidados com relação a essa questão aí da cadeia produtiva, da produção da nossa fruta maior aqui da nossa região, a uva. Sobre isso que está falando, que você estava falando, que acabou de falar, Rudimar, eu estava num almoço com a família Arburgeri e um dos meninos, o Duda, se não me falha a memória, o Duda Arburgeri, ele estuda lá naquela escola de Bento Gonçalves. E ele pegou uma taça de vinho e me explicou técnicas, enfim, que ele vem aprendendo lá na escola. Ele é um garoto que vai ficar lá, ele já trabalha na vinícola da família. E foi muito bonito ouvir o garoto, com a idade dele não tem 18 anos, o menino, falando com tanto carinho, com tanto amor do vinho que ele produz, do que ele está aprendendo e que ele vai continuar a história agora do pai, que ele está seguindo, e dos avós da família. Muito legal ver aquele depoimento, aquela declaração daquele garoto. E isso a gente ouve agora nossos convidados falando sobre essa questão das famílias, reduzir a produção dessa nossa estrela da nossa região é preocupante. Então nós temos que fazer mais debates sobre este tema para que não deixar morrer essa nossa grande cultura aqui da região da Serra, que é a uva. Eu quero agradecer aos nossos convidados pela participação no programa de hoje. Vereador Raimundo Bamp, PSB, obrigado pela presença. Também presidente da Comissão de Agricultura da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Eu é que agradeço pela oportunidade de mais uma vez falar através da TV Câmara. E o que nós afirmamos aqui não é com o intuito de terra arrasada, mas é um alerta que a gente deixa. Como alerta? Eu falei, eu repito, eu ainda acredito que a viticultura vai atravessar bons momentos, mas infelizmente hoje o momento não está nada bom para o nosso agricultor. E nós precisamos que, sem medidas governamentais, com certeza nós não vamos sair dessa situação. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na frente das câmaras da TV. Muito obrigado, vereador Raimundo Bamp, presidente da Comissão de Agricultura da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Agradeço também a presença do nosso secretário municipal de Agricultura aqui de Caxias, Araí Rony. Obrigado pela presença, secretário. Agradeço o honroso convite, ainda mais com duas figuras ilustres que conhecem da matéria. E dizer que também aquele depoimento que desse do garoto lá, nós temos também bons exemplos, né? É tudo catastrófico. Agora a preocupação existe, mas temos, Caxias do Sul tem bons exemplos também. Podem até não ser tantos assim, mas temos bons exemplos que eu acho que também a gente deve fazer referência a isto, né? De rapazes, moças inclusive, ainda que permanecem lá e se dedicam e têm orgulho daquilo que fazem. Agora, um dos outros aspectos que não foi colocado antes, eu acho que nós temos que alcançar um patamar que todas as famílias do meio rural que produzem, que trabalham e que produzem o alimento nosso do cada dia, tenham acesso a todos os confortos que a população urbana tem. Aí sim nós teremos um perfil um pouco diferente, uma transparência diferente no meio rural. Secretário de Agricultura, Araí Rony, obrigado pela presença. Obrigado. Agradecemos também a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto. Rudimar, obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é importante nós debater. Caxias do Sul a agricultura tem importância. Nós falamos tanto da uva, mas é importante, é um município
principal, o maior produtor de horticranja do estado. Eu acho que é importante, mas as preocupações que foram levadas realmente nos preocupam a nós. Mas eu também tenho muita esperança que as coisas vão mudando e nós podemos ainda ter uma agricultura e o agricultor seja valorizado a questão do trabalho dele. Nós estamos falando do trabalho, que às vezes o produto em si, a gente fala de custo de produção, mas custo de produção do produto, mas é o trabalho do agricultor, porque se o trabalho do agricultor não for valorizado, ele não vai ficar cuidando da propriedade e produzindo alimentos. Tá aí o alerta, grande alerta. Obrigado a todos pela presença. Nosso Comissão em Debate Especial, direto dos pavilhões da Festa da Uva, está encerrando. Lembrando a você que nos acompanha pela TV Câmara, canal 16, que nós temos um stand aqui no pavilhão 1 da Festa da Uva. No nosso stand tem uma tribuna ali e um quadro para os nossos visitantes, principalmente as crianças. As crianças gostam muito. Para você tirar uma foto, você vem, usa a nossa tribuna aqui, com o fundo da Câmara, tem uma imagem da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a gente tira uma foto e manda para você por e-mail. Venha nos visitar. Obrigado pela companhia, até o nosso próximo encontro.